os presos tudo desejam a minha morte, não, né? Parece que todo mundo te odeia. Me odeia, pelo fato de eu ter denunciado na época, na ocasião, os fatos tudo, né? Preso comum pode trabalhar, né? Eu não posso pelo fato de eu ter denunciado a coisa. Então não tem como eles me impor para trabalhar se não tem um meio de manter segurança, né? Você convive com medo o tempo todo? Eu convivo com medo. Se tiver uma rebelião no caso, por exemplo, o primeiro lugar que eles vão vir é para me matar lá na enfermaria. A declaração é do preso Jailson Alves de Oliveira, de 44 anos. O homem marcado para morrer foi considerado pela Justiça de Minas Gerais a principal testemunha para condenar Bola, Bruno e Macarrão pela morte de Elisa Samúdio. Jailson cumpre pena de 35 anos e 7 meses por latrocínio, roubo seguido de morte. Antes de ir parar atrás das grades, o pedreiro era uma espécie de informante da polícia. Em 2012, ele fugiu da prisão, segundo ele, porque foi ameaçado por um dos envolvidos na morte de Elisa. Jailson Alves de Oliveira está preso há mais de 2 anos aqui na penitenciária Nelson Hungria, em Contagem. Por causa das ameaças que ele recebe até hoje, o único local seguro encontrado pela direção do presídio é a enfermaria, onde ele é mantido longe dos outros presos. Foi atrás desses muros, dividindo um mesmo pavilhão, que Jailson diz ter ouvido de Marcos Aparecido dos Santos uma confissão sobre a morte de Elisa. Uma convivência de quase 1 ano, que ele vai revelar agora nesta entrevista exclusiva à TV Alterosa. Eu morava na cela 17, ele na cela 15. Só que o pavilhão H é um antigo hospital. Então lá não tem grades. Lá é porta de madeira, na ocasião, na época, era porta de madeira. E todas as portas eram abertas, cada um tinha sua chave. Então não era tranca. Você pode consultar até aqui a direção que eles vão te informar. Não tinha tranca, era aberto. Então esse Bola, quando ele veio e não tinha nem cela para ele ficar. Ele morava no fim do corredor, no final do corredor do pavilhão H, né? E num colchão no chão. Quando estava passando no jornal o caso sobre a Elisa, tudo, ele ia para minha cela e pedia para ficar vendo na TV. De acordo com Jailson, foi a partir da exibição das imagens das buscas na Lagoa do Nado que Bola começou a revelar os detalhes de como teria matado Elisa Samúdio. Aí pegou assim, eles estão procurando no lugar errado, só se os peixes falassem, ele falou comigo. Eu falei, mas por que se os peixes falassem? Ele falou assim, porque eu joguei somente as cinzas ali. Eu falei, mas como assim? Ele falou, porque eu queimei ela no micro-ondas. Eu falei, mas o que é micro-ondas? Eu dei uma de boa, porque eu sei o que é micro-ondas, né? Ele falou que encheu ela de pneu e queimou. Jailson afirma que Elisa foi levada até a casa de Marcos Aparecido, em Vespasiano, onde ela foi torturada e morta. Na versão dele, a jovem estava acompanhada de Bruno, Macarrão e os 2 primos do goleiro, Sérgio e Jorge Luiz Rosa. O Macarrão tinha levado ela diretamente na casa dele. Chegando lá, ele chegou para a Elisa, né, e ela falava assim, não me bate mais não. Inclusive ela estava até sangrando, ele falou, de uma coronhada que ela tinha levado na cabeça. Aí ele falou assim, não, você não vai apanhar mais não, você não pode ficar tranquilo, você não vai sofrer mais não. Aí pegou na mão dela, e você usa maconha, você usa droga? Ela, não uso droga não. Aí ele cheirava a mão dela, você não vai usar mais não. E decepou a mão dela, ela viva. Ali ele deu um mata-leão, né, e dispensou os primos, mandou embora. Bola também teria confessado a Jailson quanto recebeu para matar Elisa Samúdio. 75 mil. Eu falei, mas só isso? Eu falei para ele, não? O que ele falou comigo, 75 mil. Ué, mas tá, 2 matam uma pessoa por 75 mil? Eu acredito que tenha sido mais. Ele falou bem claro comigo que não matou o bebê porque não tinha pago para matar o bebê, que foi combinado de matar somente a Elisa Samúdio. Nesse momento da entrevista, Jailson fez uma revelação e pela primeira vez fala abertamente acusando os policiais Gilson Costa e José Laureano de participarem diretamente da morte da jovem. Aí quando ele deu o mata-leão, ele dispensou todo mundo e chamou o Zezé, que o Zezé que ajudou na execução, o Zezé e o Gilson. Então, esses 2 policiais que até hoje estão sendo investigados, isso, têm participação nesse crime? Tem, e foi esses mesmos que me ameaçou desde lá para cá. Segundo que ele me informou que ele tinha levado ela por GRE.
lá onde ele fazia o treinamento pessoal lá, e lá que foi feito a queima lá nos pneus. Aí ele disse que passou ele, o Gilson e o Zezé a noite toda até que virasse pó. E que no dia seguinte juntaram e levaram assim e jogaram na Lagoa de Esmeralda, onde ele disse que só se os peixes falassem. O preso também revelou que Bola costumava falar com prazer sobre as mortes que ele teria cometido. Ficava brincando com todo mundo ali, tem um campo aqui, a gente saía para jogar bola, aí tem um monte que fica sentado lá esperando acabar o tempo, né, para entrar no lugar, né? Aí ele ficava com a mão, se eu cheirar sua mão, eu vou cortar sua mão, ficava brincando na época, todo mundo aqui, então até eu sentia mal de ver isso, né? Eu dava vontade de eu até bater nele, né? A covardia que ele fez com a mulher, eu tinha ódio dele. O Jornal da Alterosa tenta fazer contato e ouvir os policiais Gilson e Zezé sobre essa acusação, até agora sem sucesso, mas eles ainda são investigados em um inquérito da Delegacia de Homicídios por envolvimento na morte de Elisa Samúdio. E não foram a júri porque a Polícia Civil diz não ter provas suficientes contra eles. Amanhã você vai ver outras revelações de Jailson Alves de Oliveira, inclusive sobre o tal plano para matar a juíza, o promotor e advogados do caso Bruno. Jailson também falou sobre o assassinato do primo de Bruno há 2 anos. Sérgio Rosa Salles foi réu, confesso, e testemunha de acusação dos outros envolvidos na morte de Elisa Samúdio. Nesse domingo, parentes e amigos dele fizeram uma homenagem ao primo do goleiro. Eles acreditam que Sérgio não foi morto em um crime passional, como apontaram as investigações da polícia. Antes de começar a partida, os jogadores fizeram 1 minuto de silêncio em homenagem a Sérgio. As equipes foram formadas por amigos e parentes do rapaz. A alegria dele poder estar no meio dos amigos, jogando bola. E hoje nós estamos para fazer essa festa para ele aí. Se Deus quiser, esperar esse julgamento acabar, vai dar uma paz para a família da gente. O jogo foi no campo do Providência, no bairro Minaslândia, onde vive a família do jovem. Alguns parentes acompanharam a partida usando camisas com fotos de Sérgio. Mostrar, né, para todo mundo que ele não é aquele monstro que todos colocaram ele, que ele não é aquele X9 que falaram que ele era. Mostrar para todo mundo quem realmente é o Sérgio, como todos gostam dele. Sérgio Rosa Salles, primo do goleiro Bruno, foi morto no dia 22 de agosto de 2012, perto de casa, no bairro Minaslândia. Inicialmente, a polícia investigou a suspeita de homicídio por queima de arquivo, mas a hipótese foi descartada após a conclusão do inquérito. Sérgio respondia por homicídio triplamente qualificado, sequestro e cárcere privado e ocultação de cadáver de Elisa Samúdio. Segundo a polícia, ele era peça fundamental no caso que investigava o desaparecimento de Elisa. Chegou a ficar preso por pouco mais de 1 ano e depois conseguiu deixar a cadeia. A gente quer justiça, né? Que quem fez isso seja punido, porque não pode ficar assim, né? Aí a gente quer justiça. Um casal foi acusado e indiciado da morte de Sérgio. Denisa Cesário da Silva foi condenada a 13 anos de prisão. Ela disse que foi assediada pelo primo de Bruno um dia antes do crime e que comentou o fato com o então namorado Alexandre Ângelo de Oliveira, apontado como executor. Ele será julgado nesta quarta-feira.